Clássico, é clássico ou é forçar, Léo Fontinelli? É clássico, é É clássico. clássico? Tá, Clássico muito da bem. paz. Clássico da paz, não foi muito bem o que o Ceará fez, né? Acabou trucidando aí o pobre Ferroviário. 5-1, estreia perfeita, dá pra dizer isso, Léo? Nessa segunda fase do Campeonato Cearense, maior vitória da equipe aí no campeonato, né? E também do Moza. Boa noite, Fábio. Boa noite, Alan, aí nos trabalhos técnicos e todo mundo no chat. Hoje eu vou ser chato, vou ser um pouquinho chato. Efetivamente foi a melhor partida do Ceará na temporada, dentro desse recorte de 4 partidas, já sob o comando do Moza, já com a formação titular, né? Mas os outros 3 jogos anteriores a gente via muitas mexidas no Moza e pela primeira vez a gente vê um esboço de uma espinha dorsal, um esboço de um time que apresenta as características que o Moza realmente quer. Mas, ao meu ver, deixa alguns pontos de preocupação que já eram, mesmo com as mudanças de rodagem de elenco, já deixavam claro que seriam problemas que a gente teria, porque até o momento são problemas de fragilidade da montagem, né? Defensivamente, em termos de zaga, apesar que essa semana foram anunciados 2 nomes, né? O Ronald e o Júlio César, que devem ganhar minutagens, devem ser jogadores, são jogadores que vieram para ficar, realmente para contribuir. O Ronald por empréstimo e o Júlio César de forma definitiva, né? O Ceará adquiriu 70% dos direitos. E as laterais, o Ceará continua desenhando que vai ter problemas nesses setores, e em especial as laterais, como eu já mencionei. A zaga teve reforço, então a gente vai precisar ver como esses reforços vão agregar ao time. Ainda existe um tempo para observação, mas a lateral segue preocupando, assim. E à medida que esse alerta vai sendo repassado e repetido nos jogos, gera uma pressão maior para que o Ceará não se feche para esse mercado. O departamento dava sinais que o Ceará estava satisfeito, que a formação com Alex Silva e Rafael Ramos para a direita e Fernando e o Eric Melo para a esquerda iam ser as apostas para esse primeiro momento. Mas a cada jogo que passa, por mais que seja um jogo de fragilidade contra um adversário onde o Ceará conseguiu se impor, essas posições continuam dando preocupação no momento. Muito bem. 3-0 na etapa inicial, né, Léo? Já fez o resultado ali nos primeiros 45 minutos, mais um ritmo de treino. Enfim, conta um pouquinho da história desse jogo. Foi muito fácil mesmo. O placar traduz a facilidade que o Ceará teve. E aí você vê mais mérito do Ceará ou mais demérito do Ferroviário nesse resultado? Nesse resultado eu vi mérito do Ceará. O Ferroviário é um time um pouco abaixo, mas é um time que conseguiu fazer jogo duro contra o próprio Fortaleza com um jogador a menos, né? Conseguiu arrancar um empate, apesar de ser um Fortaleza estreando na competição, ainda num cenário muito mais turbulento do que se encontra agora. Mas é um time que faz jogos duros, tem valores interessantes, mas é frágil. Mas o Ceará hoje realmente fez sua melhor partida na temporada. O Ceará se mostrou, e ao meu ver, o que trouxe mais de diferencial do Ceará para o Ceará das outras partidas. A gente falava aqui no pós-jogo contra o próprio Iguatu, né? Que o Ceará levou aquele gol ou contra o Tirol, perdão, levou aquele gol do Yuri ali no finalzinho, do 4-1, e foi um 4-1 que não mostrou a dificuldade que o Ceará teve na partida contra o Não Tirol, né? empolgou, né? Tinha um time bem mais frágil que o Ferroviário, e mesmo assim o Ceará construiu a goleada, mas construiu a goleada de uma forma mais truncada, né? Uma forma mais da base da força. Então hoje a gente viu um Ceará que conseguiu ser vertical, um Ceará que conseguiu ser rápido com a bola, um Ceará que conseguiu chuveirar muito menos a bola, né? Era um Ceará que rodava, era um Ceará onde o campo abriu para o Ceará, assim, com pontas participando, com alguns jogadores, inclusive, fazendo funções diferentes, né? Por mais que o Moza hoje tenha mantido uma base do time, ele modificou basicamente ali o meio-campo. Ele consegue dar uma característica de mais mobilidade para o Ceará. Assim, o campo abriu mais para o Ceará, né?
especial porque ele traz uma formação no meio-campo, um meio-campo mais leve, né, em termos de menos pegada, um meio-campo com mais qualidade. Assim, o próprio Lucas Lima, que era um jogador mais defensivo, mas que nas outras oportunidades jogava um pouco mais avançado ali, como homem que chegava mais perto do ataque, inclusive teve as oportunidades que a gente já destacou aqui, incansavelmente aqui, que ele desperdiçou, mas ele é um jogador que joga mais solto, um jogador até que tem passe, e colocando o Zanocelo jogando um pouco mais atrás, né, também, e o Vina ali como mais centralizado ali, dessa vez menos como um falso 9, como jogou na última partida. E ele abre o Matheus Araújo, né? É um jogador que geralmente costuma aqui jogar pelo meio campo, né? Em especial o Condé considerava ele como um 8, né? Um cara que fazia uma construção mais de trás, mas que eventualmente pisava na área. Hoje ele foi mais um ponta, né? Ele abre o Pedro Henrique pela direita e centraliza o Luca, né? Ao meu ver, e não é informação, é puro achismo, mas um achismo baseado na análise do que é o Moza, na análise do que ele vem sendo trabalhado durante a semana e na análise das peças que o Ceará tem para a temporada e dos objetivos que o Ceará tem. Eu vejo essa formação com um pouco mais de cara do que o Ceará espera para a temporada. Não tanto cara do que costumava ser o Moza, mas uma cara de um Moza um pouco mais propositivo dentro das condições que o Ceará estabeleceu como parâmetros para a temporada. Quando você fala do Moza, em especial com torcedores do Curitiba, falam muito sobre isso, né? Um cara que é um time que vai, faz o gol e depois se retranca. Mas o Moza chegou com essa proposta, né? O Moza chegou com esse parâmetro estabelecido claramente pela diretoria. E você vê desde a primeira entrevista dele que isso é um objetivo. Eventualmente, a consecução desse objetivo é algo que foge ao controle do treinador. Mas quando ele desenha o seu jogo e taticamente formula modelos de jogo que privilegiam essa bola mais rápida, essa bola mais ágil, onde ele muda sempre, faz mexidas sempre no desenho tático do time, buscando agilidade, buscando velocidade, buscando principalmente variedades de construção ofensiva, e algo que incomodava muito no Condé, né? A limitação de repertório ofensivo, o que torna o time previsível, o que torna o time sempre muito mais fácil de ser neutralizado. E hoje a gente viu desde o começo do jogo que essas modificações que efetivamente tornam o Ceará mais criativo surtiram efeito na forma como o time se impôs no campo desde o começo do jogo. No começo do jogo, o Ferroviário conseguiu ali recuperar algumas bolas, ameaçar, mas na primeira oportunidade que o Ceará tem ali de alçar uma bola aérea com o Vina, né, que o Vina, mais uma assistência na temporada, o Vina vem com números interessantes na temporada e também um desempenho assim, especial hoje no primeiro tempo. Eu gostei muito do primeiro tempo do Vina, não tanto quanto a partida passada, mas gostei da dinâmica que o Vina deu no meio campo, a forma como ele buscava sempre distribuir o jogo de forma mais rápida com um passe, sabendo a hora de alongar, sabendo a hora de dar um passe mais rasteiro, sabendo a hora de buscar os pontas. Ele gostava muito, estava alongando muito, buscando a bola de fundo com o Matheus Araújo. Então, ali numa bola parada, o Vina centraliza ali, tira um pouco o peso da bola, e o garoto Pedro Gilmar, talento da base do Ceará, faz seu primeiro gol como profissional. Cabeceia ali, uma bola com cabeceio, aquele cabeceio bem executado, né? Assim, a bola vai saindo ali do goleiro do Ferroviário, e o Ceará abre o placar logo ali, próximo aos 7 minutos do primeiro tempo. E depois o Ferroviário passa a ameaçar menos o Ceará depois que o Ceará faz o gol, né? Se esperava que o Ferroviário reagisse, buscasse igualar o placar. E dentro dessa análise de defesa, o Ceará mesmo dominando e aquela forma de ler a partida, onde o Ceará se defendeu basicamente mantendo a bola no ataque. O Ceará se defendeu pressionando. Porque todas as vezes que o Ferroviário conseguia chegar perto da área do Ceará, dava um toque, 2 toques, ou um lançamento em profundidade, o Ferroviário encontrava espaço, encontrava campo para a produção ofensiva. E, obviamente, as chances de perigo do Ferroviário eram limitadas muito devido à própria limitação técnica do elenco do Ferroviário. Porque o espaço existia,
Os jogadores de meio campo conseguiam achar esses espaços. A zaga do Ceará permitia que os espaços fossem ocupados pelo Ferroviário, mas a conclusão, a finalização, o último passe, realmente eram os maiores entraves do Ferroviário para o empate, para empatar essa partida. E ali, logo na sequência, né, o Pedro Henrique, o Pedro Henrique não fez fez a melhor partida dele na temporada, vinha de atuações bem abaixo, faz a melhor partida dele, mas mesmo a melhor partida dele, ela é formulada de lampejos. Mas eu gostei, fez o primeiro tempo interessante, teve espaço ali pela ponta e aquela... Sempre o torcedor do Ceará tem sempre uma máxima de dizer que o Pedro Henrique ele sempre corre mais que a bola, né? Ele acaba correndo mais que a bola e depois tem que voltar para recuperar a bola. Mas hoje ele consegue ali uma boa jogada de linha de fundo ali. Acha o Matheus Araújo finaliza, faz 2-0 para o Ceará. Então o Ceará faz 2-0, domina e segue na mesma produção ofensiva, né? A gente vê o Ceará martelando contra o Ferroviário, mas sem martelar, usando o chuveirinho. E eu acho que, com certeza, isso foi fruto de observação do que foi de ponto negativo do jogo passado, né? Um dos pontos de críticas foi que o Ceará realmente, não só no jogo passado, né? Em especial no jogo anterior, no empate contra o Iguatu, o Ceará abusou muito de alçar bolas na área, né? Acaba que você nivela por baixo com um time mais limitado, né? Então, o Ceará mantém o ímpeto, né? O Rafael Ramos, nesse recorte também de primeiro tempo, consegue, junto pelo lado ali com o Pedro Henrique, algumas jogadas de linha de fundo, lembrando que o Rafael Ramos entra para substituir o Alex Silva, né? Que sentiu uma contusão ali no começo do jogo, é o titular, né? Mantendo essa indicação que o Alex Silva e o Fernando são os laterais que seguem na frente nessa corrida aí pela titularidade na preferência do treinador Moza, o Alex Silva e o Fernando, e o Rafael Ramos substitui bem. O Rafael Ramos, inclusive, sendo uma peça de composição muito ofensiva hoje, que é uma característica que foge um pouco dele. O Rafael Ramos acha ali, vai na linha de fundo, cruza para trás, e a bola sobra para o Matheus Araújo ali, que faz o terceiro do Ceará, né? Que é o placar de primeiro tempo. E já antecipando, assim, o primeiro tempo foi efetivamente onde se teve mais futebol jogado, assim, onde você pôde observar o máximo de nível de produção, de construção ofensiva do Ceará nesse ano, nessa temporada. Essa foi a melhor atuação do Ceará na temporada, como vários torcedores já opinaram aqui no próprio chat aqui, nossos inscritos aqui, nossos membros estão opinando, mas essa avaliação positiva dessa partida do Ceará, ela se deve muito ao primeiro tempo. Assim. A parte de organização, de bola jogada, de abertura de espaço, de criação de oportunidades. No primeiro tempo, ela foi muito mais bem construída, bem estabelecida, bem organizada do que no segundo tempo. No segundo tempo, o Ferroviário volta mais organizado. O meio-campo do Ferroviário consegue se equiparar um pouco mais com o meio-campo do Ceará, né? Você vê uma posição ali do próprio Lucas Lima baixando um pouco mais para auxiliar ali o Zanocelo, deixando o Vina um pouco mais isolado. Acho que isso, inclusive, é o que faz cair um pouco ali o futebol do Vina no segundo tempo. E também pelo cansaço, né? O Vina vem, basicamente, desde que o time profissional assumiu aí no segundo jogo a temporada, o Vina vem sendo titular, né? Vem jogando muitas partidas, vem jogando muita minutagem, né? Aos 22 minutos, o Moza começa a mexer no time, né? Ele coloca o Melk, que é um jogador da base, né? Muito destacado na Copinha, também se destacou no jogo de estreia ali, que foi feito pelo Sub-20 contra o Floresta, e o Melk entra jogando pela ponta, né? E o Melk, muita gente falou assim, o Melk jogou improvisado, mas é uma posição que o Melk já é acostumado a fazer, né? O Melk joga de ponta, ele joga mais centralizado, e eu imagino que o cenário mais de maior utilização do Melk nessa temporada, justamente pela fase que os pontas do Ceará vêm vivendo, por mais que o Mateuzinho tenha chegado agora, né, sendo sido anunciado, e é um jogador que também atua por aquela posição ali de ponta, eu acredito que o Melk, hoje, por ter sido escolhido a primeira opção, a gente já pode ver uma sinalização do Moza que pode usar ele naquela posição, né? Eu gosto muito do Melk jogando aberto ali pela direita e realmente fechando em diagonal, vindo para o meio, ele bate bem, ele constrói e a gente vai contar
no momento um pouquinho mais para frente, assim como o Mel, que foi determinante na partida de hoje. E além disso, ele colocou o Fernandinho no lugar do Matheus Araújo. O Matheus Araújo, que tem essa questão, assim, para mim, é um jogador que eu gosto muito, é um jogador que briga, é um jogador que finaliza na área, é um jogador que consegue também jogar pela ponta, é um jogador que consegue construir de trás, mas ao mesmo tempo é um jogador que o físico dele se desgasta muito rápido, né? No próprio primeiro tempo, ali nos 35 minutos, você já percebia uma queda de intensidade por parte do Matheus Araújo. O Fernandinho entra ali, entra tentando, mas não é das melhores fases do Fernandinho. Ele realmente não se encontrou ainda no Ceará. Mas manteve um pouco a regularidade. Eu acho que o jogo ali baixou. O Ceará errava muito e é uma tônica, né, das mexidas, em especial do início de temporada. Né? As mexidas acabam em um contexto onde você está criando a identidade de um time, né? É um contexto onde você está criando, assimilando a posicionamento do campo, criando mecânicas entre jogadores que se conhecem há pouco tempo, e a cada mexida que dá, você praticamente embaralha todas as cartas do campo, né? Um ou dois jogadores fazem muita diferença para um time que está começando a se conhecer. Aos 31, ele promove outras mudanças, né? Promove a estreia do Juan Alano, que é um meia, muito tempo jogando no futebol japonês, mas brasileiro, vem para ser esse meia referência, estava se recondicionando fisicamente, teve uma temporada de poucos jogos ano passado, devido a lesões, mas é um jogador que veio para ser uma aposta do elenco, assim, um jogador que veio para ser considerado um jogador para subir o nível de elenco. Assim. Foi um jogador que já estava no radar do Ceará há muito tempo, até para a Série A ano passado foi cogitado, mas esse ano o acerto veio, então esse é um jogador que o Ceará está tendo muito cuidado em utilizar, pelo contexto físico, pelo contexto de equilíbrio e de readaptação ao futebol brasileiro, né? Foram 5 temporadas no futebol japonês. E colocou o Richardson no lugar do Lucas Lima, né? Mudando ali um pouco mais a característica, uma característica mais de pegada. E naquele momento, eu acho que muito mais, assim, o Ferroviário teve algumas oportunidades, repito, assim, muito cedidas pela inquietação que a zaga do Ceará gera, assim. Uhum. Por mais que seja uma partida de imposição de 5-1, não deixavam de ter oportunidades. Os espaços estavam lá. O Ferroviário conseguia, dentro das suas limitações, aproveitar esse espaço. E por muitas vezes as oportunidades não eram convertidas em gol, muito mais por limitação do próprio elenco do Ferroviário. Então o Ceará, ali já na entrada do Mel, que ele começa a fazer essa jogada muito mais pela ponta direita, né? E é por lá que sai a belíssima jogada do Melk, que individualmente parte ali de fora da área, mas vai tentando entrar em diagonal, rabisca para um lado, rabisca para o outro, tenta a finalização, resvala no jogador do Ferroviário e sobra ali para o Luca, né, finalizar. Uma jogada, como a gente fala, assim, made in cidade Vozão, assim, da base, de um jogador da base para um jogador da base, assim, e desenhando ainda mais o cenário que o torcedor do Ceará espera e que a diretoria projeta para ser um ano de colheita de frutos na base. Assim, muitos jogadores subindo para o profissional. O Ceará termina ali o jogo com 3 jogadores da base jogando no elenco titular, né? O Pedro Gilmar, o Luca, o Melk, jogadores formados aqui, muitos jogadores compondo o elenco, muitos jogadores da base sendo utilizados e muitos jogadores da base sobre os quais se gera muita expectativa na torcida. Assim. É um ano onde realmente a base vai ser um foco muito importante para o clube, por necessidade e porque foi algo que foi identificado internamente e externamente, que foi um problema crônico do ano passado, né? Onde o Ceará tinha algumas peças da base, como o próprio Guilherme, que poderiam ter utilizados na campanha, e isso foi deixado um pouco demais na mão do treinador, né? A autonomia do treinador comandou demais isso, e a nossa base teve uma dificuldade na transição final para o profissional. Então, esse ano o clube colocou isso mais ou menos como política interna de fomentar essa base, de fomentar essa evolução final. E a campanha da base na Copinha, eu acho que validou isso, né? Deu o respaldo, e a forma como os meninos estrearam, vencendo, a forma como eles vêm entrando, é um processo que está sendo, um processo de formação que está sendo bem finalizado e que vai se validando, assim. Os garotos seguem conquistando o espaço e seguem se firmando a cada minuto que passa. A cada minuto que passa, assim, eles seguem com base em atuações, com base em performance,
se escalando e validando o trabalho da base, e validando esse trabalho de finalização de formação lá em cima, por mais que alguns, obviamente, não estejam tão prontos, né? O próprio Pedro Gilmar, que é o zagueiro que vem jogando mais, é um zagueiro, a gente já falou aqui várias vezes, pelo qual o Moza gosta demais, assim, aposta demais no garoto, mas precisa de mais segurança, precisa de passar mais confiança para a torcida, é uma adequação de posicionamento. Eu acho que o Éder também, eu acho que por ser um jogador também que vem inseguro, jogou pouco ano passado, acaba que você não tem... É um cenário muito diferente. Você imagina assim, se o garoto Pedro Gilmar tivesse com William Machado do lado, de que forma isso poderia potencializar ele? Entendeu? Assim, é um setor frágil, é um setor que carece de peças, é um setor que só agora foi completo em termos de peças. Então, até que ponto isso influi na finalização da formação do jogador? E ali no finalzinho, o Juan Alano, né, dá um passe ali em profundidade na medida para o Fernandinho, que encobre o goleiro do Ferroviário e depois finaliza um lance bem ajustado, que na verdade o Bandeira marcou o impedimento, né, e depois o VAR validou o gol do Ceará, né? Lembrando que já nessa segunda etapa, nessa segunda fase do Campeonato Cearense, já tem o VAR, né? Como a Ana Maria até perguntou aqui no chat, né? Se o VAR Lite é em toda a segunda fase. Exatamente, toda a segunda fase vai ser esse VAR, que não tem aquelas linhas traçadas ali. O árbitro vai realmente para o monitor e ver a posição, assim. Só que hoje foi muito claro, assim, quem estava pela televisão, assim, no replay, você já via que a posição do Fernandinho era legal. A gente está acostumado a ter, principalmente pelo ano passado de Série A, o VAR realmente com a sua atuação plena, mas ter logo numa segunda fase, onde os jogos seguem ainda no ritmo de pré-temporada, você já ter esse VAR já é alguma coisa, assim. Eu já acho que de certa forma valoriza o campeonato. Inclusive fez justiça a um belíssimo gol do Ceará que vem da confiança ao Fernandinho, né? Acho que ele foi bem na finalização. Espero que seja um gol que dê confiança ao jogador. O Ceará recusou uma oferta de 4 milhões pelo jogador, muito devido à confiança do Moza. E acho que isso vira um pouco os holofotes para ele. E que esse gol seja o gol da confiança. Então, assim, em resumo, a melhor partida do Ceará é efetivamente, e os problemas já escancarados antes continuam se repetindo, com menos intensidade nesse momento, no foco da cobrança para a zaga, já que chegaram duas peças, e são peças que em tese vêm para ser titular, são peças que vêm para ser titulares, mas, ao meu ver, o Ceará precisa ainda ao mercado para trazer um jogador mais experiente. Um zagueiro realmente para vir, para ser titular, um zagueiro realmente de outra prateleira. E eu acredito que o Ceará precise olhar melhor para as laterais, porque hoje foi mais uma partida bem abaixo do Fernando, assim, muito inseguro, defensivamente errando muito, bote, tempo de bola, que com o passar dos jogos ele realmente adquire ritmo porque foi muito tempo de bola perdido, assim. Ele conseguia roubar a bola, se sobressaía, quando era na hora de continuar o lance, parece que ele dava um passo para trás, esperava, o defensor chegava, bloqueava o espaço. Então é algo que a torcida já tá em alerta já desde já. Mas boa partida, melhor atuação do Ceará no campeonato. E dá confiança para a sequência, né? A goleada contra um adversário clássico aqui no estado, e dá confiança para a sequência aí da segunda fase classificatória. Boa, Léo Fontinelli. O Júnior Saraiva fala que foi o melhor jogo do Ceará no Cearense, fez o que precisava, seguro na defesa e eficiente no ataque. Ana Maria também tá por aqui, né? Falou do VAR, falou que no clássico o VAR tem que ser 100%, tá? Não pode ser VAR light, não. Que vai ser o jogo da última rodada, né? No dia 8, vão se enfrentar no Castelão, Fortaleza e Ceará. Vamos pro campinho, mas antes tem um recado, tá? Da nossa parceira Bet Nacional.
Tá aí, a nossa parceira Bet Nacional. Parceria com o Instituto Caramelo, né? Uma parceria aí do bem, né? Parceria que ajuda aí os pets de rua, enfim. Lá, os pets que forem entregues lá ao Instituto Caramelo, a Bet Nacional estará arcando, né, com um ano enfim, de todos os cuidados aí para os bichinhos, enfim, ação muito legal da Bet Nacional e trazendo que essa ação é anti-zica, tá? Para a Copa do Mundo, até teve, né, uma questão que a galera fala que teve um membro da CBF, né, que maltratou um gatinho uma vez, né, e a partir Na disso a coletiva, zica foi. e aí a zica veio, né? A Bet Nacional tá ajudando aí isso ser amenizado, né? Então, vamos juntos aí, Bet Nacional, Instituto Caramelo, anti-zica, rumo ao Hexa em 2026. Bom, é isso. Vamos agora para as avaliações, Bruno. O Bruno Ferreira, eu gostei do Bruno Ferreira e eu acho que ele hoje pôde aparecer muito devido à fragilidade da zaga, né? Fez algumas intervenções importantes, chutes onde precisou espalmar para o lado, para cima. Então hoje ele sai do amarelo goleiro muito graças ao demérito da zaga do Ceará, né? Então eu dou um verde escuro aí para o Bruno Ferreira. Foi bem na partida, ele é um jogador que precisa readquirir a confiança e partidas como essa precisam reacender assim, a confiança do goleiro, porque como eu já disse aqui antes, o Ceará não espera ir ao mercado em busca de um goleiro para a posição. Muito bem, então avaliação positiva para o Bruno. Trabalhou hoje, né? Éder e Gilmar, a zaga titular no momento. Eu vou dar um amarelo para o Pedro Gilmar, ao meu ver, menos demonstrando problemas de insegurança no jogo de hoje, mas muito mais problemas de posicionamento. E hoje, muito mais, ao meu ver, devido a erros de posicionamento do próprio Éder. O Éder atrapalhou demais hoje o Pedro Gilmar. E por isso que o Éder fica com laranja, né? Laranja para o Éder e amarelo para o Pedro Gilmar, que apesar do gol, né? Foi lá, abriu o placar, fez um gol, foi bem de cabeça. Acho que joga um pouquinho a nota dele para cima, mas não tira a avaliação negativa geral da zaga, ao meu ver. Então, amarela para o Pedro Gilmar e um laranjinha para o Éder. Muito bem, né? Já os zagueiros aí, a avaliação não tão positiva. Tomaram um gol de Tirol e Ferroviário, né? Então. Exatamente. Não dá para passar confiança, né? Você tá tomando gol de Tirol e Ferroviário, imagina na Série B. Mas claro, né? Como o Léo já falou, tivemos reforços, né? O zagueiro que era do América Mineiro, né? O que chegou, como é o nome O dele Júlio mesmo? César e o Ronald, que veio do Maringá, né? Isso, o Júlio César e o Ronald chegam aí para reforçar a equipe do Vozão na defesa. Eles vão ser titulares mesmo, na sua opinião, ou o Éder tem chance de manter uma das vagas? A preço de hoje, eu imagino que os dois sejam titulares. Até porque vinham treinando, né? O Júlio César, em especial, já vinha treinando, já tinha esse acerto. Tinha uma questão jurídica aí para resolver junto ao América Mineiro, mas resolvida, foi anunciado junto com o Ronald, né? Que o Ronald, no caso, vem por empréstimo. Então, imagino que hoje sejam titulares, até porque vão ser titulares, principalmente porque essa fase de teste, né? Eles precisam jogar, esse é o momento de testes. O Ceará precisa ter uma zaga. O próximo jogo é o último jogo onde vai ser possível jogar, ver eles em campo juntos, atuando antes do clássico, né? Que já é um jogo onde as coisas costumam definir, principalmente para a questão de vantagem nas finais, né? Em termos de quem tem o mando de campo do segundo jogo, em maioria na arquibancada, por exemplo. Bom, vamos agora partir para as laterais, né? O Rafael Ramos, a gente não. O Alex Silva não dá para avaliar, né? Jogou não dá muito para avaliar, pouco. se machucou muito cedo. Então, Rafael Ramos. Rafael Ramos, eu vou dar um verde escuro para ele. Eu gostei da partida do Rafael Ramos e aquela coisa, né? Você às vezes reclama tanto de um jogador, assim, é tão normal ele atuar mal que quando ele vai e faz uma partida um pouco acima do seu próprio padrão, o próprio sarrafo dele joga um pouquinho para o verde, né? Se fosse outro jogador, por exemplo, numa atuação que o Rafael Ramos teve hoje, ficaria no amarelo, mas para o Rafael Ramos gostei, participou com assistência, em especial no primeiro tempo, enquanto teve mais fôlego, conseguiu dar uma dinâmica boa ali, o Ferroviário cedeu espaço e o Rafael conseguiu aproveitar. Isso é uma coisa que me incomoda quando o jogador tem como característica principal de jogo ser defensivo,
Mas quando ele tem o espaço para atacar, ele não consegue ser ofensivo. Isso me incomoda muito. O Rafael quebrou um pouco esse ciclo. Enquanto teve espaço, conseguiu ali preencher aquele espaço, dialogar bem com o Pedro Henrique, buscar o meio quando precisava. Depois que o Ferroviário ali corrigiu aquele posição, ele ficou um pouco mais sem espaço, então baixou um pouco mais a linha de posicionamento dele e defensivamente acabou sendo um pouco mais seguro. Tanto que o Ferroviário esticava um pouco mais a bola longa pelo meio, né, ao invés de usar as pontas, né, para oferecer os perigos que causou a defesa do Ceará. E o Fernando deu um vermelho, mais uma partida muito abaixo do Fernando, assim, muito apagado, e quando atuava geralmente errando, né, em quase 100% das vezes. Assim, é uma posição que preocupa muito, em especial porque o reserva é muito fraco, né, o próprio Eric Melo, assim, que a torcida já conhece bem. Então, vermelho aí para o glorioso Fernando. Bom, vamos agora para o meio de campo, Lucas Lima e Zanocelo. O Zanocelo eu vou dar um verde mais forte, um verde Paulo Sérgio. Gostei demais da partida do Zanocelo. Gosto muito quando ele joga mais atrás. Ele tem um passe vertical muito bom e por mais que a gente tenha aquela tendência a desconsiderar o poder de marcação de jogadores que são um pouco mais leves, um pouco mais habilidosos, assim, o Zanocelo não é um jogador que compromete defensivamente. Ele é um cara que combate, é um cara que quando não consegue se impor, ele pelo menos fecha o espaço ali. É um cara que não deixa muita brecha defensiva e você ainda pode contar com a questão das valências ofensivas dele, né? Buscou muitos passos verticais, acertou a maioria deles, fez o jogo acontecer no melhor recorte de partida do Ceará. Acontecia muito pela dinâmica que o Zanocelo conseguia imprimir no ritmo de jogo ali. Lucas Lima, eu vou dar um amarelo para o Lucas Lima. Gostei da partida, mas foi discreto. Acho que não comprometeu. Acho que quando precisou dar combate, deu. Quando precisou ofensivamente se apresentar também, mas de forma muito mais burocrática. Então, assim, usando até o Zanocelo como referência, fica um amarelo ali, um pouco mais abaixo. E o Vina, eu vou dar um verde escuro para o Vina. Gostei do Vina. Foi importante na bola parada, na assistência do primeiro gol. Foi um cara mais de coordenação ali no jogo, né? Diferente de como ele jogou de falso 9. Foi um cara que conseguiu coordenar o jogo, fazer a bola rolar, tentou muitos passes de primeira, muitas bolas batidas de bate-pronto, assim, para tentar achar, em especial o Matheus Araújo, assim, mais uma partida positiva do Vina e mais uma assistência aí para conta. Pedro Henrique, verde escuro, no sentido de valorizar a partida que ele fez em crescente. A primeira partida vinha de um ano bem abaixo o Pedro Henrique, mas fez uma partida hoje em tom de crescente. Deu uma assistência, teve outras oportunidades, fez bons cruzamentos e com a terceira assistência dele na temporada, assim, não tem como desconsiderar e acabar jogar um sarrafo um pouco mais para cima para premiar aí a partida de esforço do Pedro Henrique, que inclusive pela própria intensidade maior que ele apresentou hoje, a gente vê um viés de crescimento aí para o Pedro Henrique, né? E fica o Lucas Lima com amarelo. Amarelo para o Lucas Lima, verde mais escuro para o Pedro Henrique. E o Matheus Araújo? Matheus Araújo, verde mais forte. Muito bem, Matheus Araújo, uma peça que hoje dominou os debates durante o jogo da torcida do Ceará, assim, como esse cara foi negligenciado em 2025 pelo Léo Condé, né? E desde o começo do ano, a gente já trouxe aqui na primeira live do ano, justamente como duas peças que foram muito negligenciadas pelo Léo Condé, e que o mercado do futebol não entendia por que foram tão negligenciados, que é o Matheus Araújo e o Lucas Lima, já vieram com a oportunidade com o Moza desde o começo, né? O Matheus Araújo tanto ajudou, fez boas partidas como hoje fez 2 gols, jogando mais aberto, se mostrando uma peça de oportunidade de abrir elenco para o Moza, né? Um cara que joga em mais de uma posição, é um jogador que consegue imprimir mais dinâmica. Quando os pontas estão mal, a gente já ressaltou aqui que o Fernandinho, que joga por ali, vem mal, então você pode intercalar o Júlio, que é um jogador da base, com o Matheus Araújo, que é um jogador mais experiente. Você pode fazer uma mudança tática no meio do jogo sem mudar peça, colocar ele centralizado no meio ali. Então é um jogador muito coringa, assim, que permite essa versatilidade do Moza, e hoje chega fazendo 2 gols, assim, é inquestionável, e é um jogador que vai se firmando à medida que passa, assim, é um jogador que realmente sempre que entrou, conseguiu entrar, conseguiu ajudar, entrar bem,
e ajudando o Ceará. Então, esse ano a tendência é que ele tenha mais minutagens e com mais minutagens ganhe confiança e venha ajudar o Ceará. Muito bem, 2 gols, né, do Matheus Araújo. Também tivemos o gol do Luca. Luca, vou dar um verde mais escuro pro Luca. Fez um gol de quem estava bem posicionado. Era algo que eu questionava muito o Luca no começo da temporada. E, evidentemente, a falta de ritmo, o retorno às atividades, isso pesa muito. Mas a forma como ele se posicionou ali para fazer o gol, a forma como o Lucas saiu da área no começo do jogo para buscar jogo, assim como ele já tinha feito no jogo anterior contra o Tirol, foi um Lucas que se posicionou mais fora da área quando a bola não chegava, é um jogador que se apresentava, era um jogador que conseguiu fazer o diálogo, e é o que eu cobro sempre do 9, né? Quando a oportunidade não surgir, e na hora que a oportunidade surge, ele precisa saber se posicionar para criar opções, e quando a bola chega, ter eficiência na finalização, mas ao mesmo tempo, quando a bola não chega, ele precisa ser um vetor de criar a jogada, ele precisa sair, ele precisa se apresentar, ele precisa dialogar com os pontos, e eu acho que o Lucas foi bem hoje nesse aspecto, e é por isso que ele ganha esse verde aí um pouco mais escuro. Bom, agora os jogadores do banco, né? Tivemos o Melk, o Fernandinho entrando, e deixa eu ver quem mais aqui, o Richardson e o Juan Alano. O Richardson participou pouco do jogo, eu não vou nem avaliar o Richardson, assim, participou pouco do jogo, levou uma pancada ali logo no começo do jogo, uma bola que ele esticou ali, levou uma pancada, não sei se isso afetou um pouco, se ele ficou sentindo, mas foi um jogador um pouco mais participativo, assim, até para você avaliar negativamente, fica complicado aí. Eu daria ali um branco aí, deixaria sem avaliação aí para o Richardson. Ficou o Juan Alano, o Fernandinho, né? O Juan Alano, eu vou dar um verde mais escuro. Pouca participação, efetivamente, com a bola no pé, mas as participações que teve, arriscou bolas longas, foi realmente um cara que conseguiu distribuir o jogo. Efetivamente, falta de ritmo, o ritmo falta, mas dentro do curto recorte de tempo da partida, ele conseguiu dar dinâmica e conseguiu criar jogadas, que é o que se espera dele na temporada. É uma avaliação muito mais de boa vontade, efetivamente, e julgando a eficiência do jogador, do que efetivamente uma análise mais completa do que foi a partida. Assim. Participou pouco, mas participou bem, sendo decisivo, assim, principalmente com assistência para o gol do Fernandinho. E o Melk? Eu vou dar, o Melk eu vou dar um verde mais forte para o garoto. Você é um cara que entra muito bem, assim, sempre que foi acionado, conseguiu entrar, conseguiu ajudar. É um jogador muito promissor, teve contrato renovado com o Ceará, tem essa versatilidade de jogar tanto pelo meio como jogar aberto pela ponta, finaliza bem. Precisa, obviamente, dentro de um nível profissional, fisicamente se adaptar, precisa se nivelar fisicamente para competir. E, ao meu ver, até a avaliação, conversando com pessoas ligadas à formação de atletas que conhecem bem o Melk, falam muito que essa realidade é que ele vai lutar pelo resto da vida dele. A realidade de uma luta física desigual vai ser pelo resto da vida, e por mais que você tenha trabalhos específicos, fisiológicos e de treinamento para nivelar isso fisicamente, é uma coisa que ele vai lutar em campo, né? Mas a jogada do gol do Luca foi muito mérito do Melk, né? A forma como ele consegue achar a jogada, como ele é inteligente ali nas opções. Então eu dou esse verde mais forte aí pro garoto, esse verde Paulo Sérgio. Muito bem. O Fernandinho, Léo, qual ficou a nota dele? Fernandinho, apesar do gol do amarelo, via de regra não contribuiu muito para a partida, mas foi feliz no gol, foi bem, mas, ao meu ver, pelo contexto e pelo conjunto da obra dele na temporada e pela passagem do Ceará, é inevitável que a avaliação seja poluída, não seja poluída pelo conjunto da obra aí. Amarelo para o Fernandinho, mas bonito gol, finalizou bem, e espero que isso dê confiança para a sequência da temporada. Muito bem. E é isso, né? Richardson sem nota, vamos para o Moza e também para o melhor em campo. Moza, eu vou dar um verde mais escuro para o Moza. Gostei da formação, gostei dessa forma como ele já falava. A própria abertura do comentário da live foi muito
falando sobre o Moza, né? A forma como ele escolheu para rodar o elenco e agora vai se firmando e aparentemente esse desenho vai ser a tônica, ao meu ver, e eu falo isso também com um tom de esperança, que seja esse meio campo mais leve, de mais qualidade, que consiga fazer a bola chegar ali no Vina para distribuição de jogo, que seja o Zanocelo que consiga alongar a bola de forma eficiente, o Lucas Lima que tem qualidade, mas também que protege. Eu quero ver essa tônica mais presente no Ceará e eu espero que esse seja o caminho traçado pelo Moza. Acho que ele foi bem e eu dou esse verde um pouquinho mais escuro aí pro Moza. Muito bem, então Moza avaliado positivamente, quase todo o time do Ceará aí avaliado positivamente. Vai ter semana completa, né? Agora, Léo, jogo só no próximo final de semana. Exatamente, jogo só no próximo final de semana contra o Quixadá, se não me engano, o Horizonte, né? Isso, Horizonte, né? Essa tabela Horizonte, estou perdido nessa tabela aí. Domingo contra o Horizonte e depois finaliza a segunda fase, Clássico Rei contra o Fortaleza. Eu não coloquei o melhor em campo, né? Ah, melhor em campo. Melhor lembrado. Em campo. Eu vou dar para o Matheus Araújo. O Matheus Araújo mereceu hoje e evidentemente com 2 gols não tinha como não deixar aí esse posto aí de melhor em campo aí para ele. Muito bem, Matheus Araújo aí eleito o melhor em campo. É isso. Valeu, Léo Fontinelli. Grande abraço para você. Até a próxima. Valeu, Alan Roberto, que esteve aqui na direção e trabalhos técnicos. Galera do chat aqui, o JP Moraes Salles, Ana Maria, o Luquinha Sampaio falou que é Lionel Melk. Muito bem, vamos aguardar. E eu concordo com o JP, viu? Eu acho o Bruno fraco com os pés e na saída de bola também. Mas hoje ele fez intervenções importantes na partida e o verde foi por causa disso. E assim, já tinha feito essa análise em outras lives, que ao meu ver o Ceará precisaria ter ido ao mercado para buscar um goleiro para ser titular. Até expliquei que a avaliação do departamento é que o Bruno Ferreira caiu de rendimento na reta final, como todo o time caiu. Foi uma avaliação de conjunto e não do Bruno. Mas ao meu ver o Ceará deveria ter ido ao mercado buscar um zagueiro para ser titular, de mais confiança. Mas dentro dessa partida, esse recorte é que o Bruno recebeu essa nota mais verde. Mas concordo com você, as limitações são claras. É isso. Valeu, Léo Fontinelli, valeu para todo mundo que acompanhou.